Galera, meu nome é Guilherme, sou acadêmico do curso de Sistema de Informação Campus Sede Unipar. Esse conteúdo é referente às matérias do professor Leandro Clementino, meu RA é 00178443. Pessoal, sou Giovanni, aluno do curso de Sistema de Informação da Unipar de Umuarama. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação da Unipar de Umuarama e meu RA é 1771. Olá, me chamo Eric, sou aluno do Sistema de Informação da Unipar com RA 00183905. Eu sou Roger Antônio Souza, RA 00172257. Bom, vou falar para vocês agora sobre um pouquinho sobre o surgimento, gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos é uma prática cada vez mais empregada em ambiente global, caracterizado pela velocidade das mudanças e aumento da competitividade. O que já foi reforçado na base anteriormente pelos outros capítulos são guias baseados em melhores práticas globais, como o guia PMBOK, passaram a ser referência para organizações em países do mundo inteiro. Mesmo com o avanço da adoção de melhores práticas e da globalização dos conceitos relacionados à gerência de projetos, ainda existem dificuldades na utilização plena do conceito e das práticas sugeridas principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Na verdade, muitas instituições no Brasil iniciam sua jornada em gerenciamento de projetos. Avançar com a utilização de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos no governo brasileiro, por exemplo, tanto na esfera federal como nas esferas estadual e municipal, é uma necessidade que permitirá o melhor uso do recurso público. Um aspecto importante relacionado aos projetos são as metodologias adotadas para o gerenciamento. Metodologias utilizadas para gerenciar projetos devem ser consideradas observando as categorias dos projetos. Uma única metodologia não se resolve em todas as demandas de gerenciamento de projeto. Alguns projetos possuem foco em planejamento, engenharia, por exemplo, em outros em execução, como PMD, por exemplo, e, portanto, possuem demandas de gerenciamento e de metodologia diferentes. Uma forma de melhorar o gerenciamento de projetos sempre foi o de dividir o projeto e ser gerenciado em fases. Cada um envolvendo o planejamento em execução e o do controle. Dentro dessas fases, o planejamento sempre foi a etapa considerável vital para o sucesso de um projeto. Os processos de planejamento contidos numa fase deveriam definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos para quais o projeto foi criado. Na prática, essa sempre foi uma etapa árdua, pois nessa fase já é necessário enxergar o projeto como um todo. E muitas vezes os elementos disponíveis para a realização dessas tarefas e suas relações não são claras nem suficientes. Informações incompletas são assimiladas pelo cérebro como ameaças que complicam o plano de gerenciamento, conforme a gente já viu no capítulo 2. A utilização de uma ferramenta mais intuitiva é que permite visualizar grandes demandas de gerenciamento de projeto, que possibilita um gerenciamento mais dinâmico e o melhor envolvimento das partes interessadas. O projeto Project Model Canvas, que é o PMC, visa atender a essa grande demanda. Foi concebido então pelo professor Finoche Jr. e está sendo ilustrado. A ideia é simplificar o gerenciamento de projeto através de ferramenta. Vale destacar que o gerenciamento de projeto é uma prática cada vez mais empregada em um ambiente global caracterizado pela velocidade das mudanças no aumento de competitividade, que baseadas em melhores práticas globais é como o guia PMBOK, que passarão a ser referência para organizações ao países de primeiro mundo. Metodologia. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método.
caminho de um trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados, questionário, entrevista, etc. Do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. O termo metodologia inclui os seguintes conceitos em relação a uma disciplina particular ou campo de estudo: coleção de teorias, conceitos e ideias, estudo comparativo de diferentes enfoques, crítica de um método individual. Em gerenciamento de projetos, o uso de metodologias não se refere à pesquisa ou a técnicas de análise específica. Na verdade, se refere a tudo que possa ser encapsulado por uma disciplina ou uma série de processos, atividades e tarefas. Esse uso do termo é tipificado pelo contorno quem, o que, onde, quando e porquê. Na documentação dos processos que compõem a disciplina que está sendo apoiada por esta metodologia, serão encontrados os métodos, os processos em si são apenas uma parte da metodologia, juntamente com a identificação e o uso das normas políticas. Os benefícios de utilizar uma metodologia padrão podem ser divididos em dois grupos: benefícios de curto prazo, ligados à execução do gerenciamento de projetos, diminuição do tempo de 5 e custos reduzidos, planejamento realista com chances de atingir o cronograma previsto, melhor comunicação quanto ao que se espera da equipe e quanto e lições aprendidas. Benefícios de longo prazo. Parecem focar os fatores críticos de sucesso, FCS, e a satisfação dos clientes, maior rapidez na entrega, redução de riscos, aumento na confiança e satisfação do cliente. Benchmarking e aperfeiçoamento contínuo tornam-se mais eficazes, mais fáceis e rápidos. A metodologia PMC é alicerçada em 4 pilares: conceber respostas para 6 perguntas: por quê, o que, quem, como, quando e quanto. Integrar garante-se as consciências entre os blocos e estabelece a integração entre os componentes. Resolver identificam-se os pontos em que a montagem das canvas travou, por causa das identificações. Falta de informação ou contradições. Compartilhar serve como base para outros documentos. Permuta 2, Gerência de Projetos. Capítulo 3 do livro Gerenciamento de Projetos, Projeto Model Canvas, o PMC. O PMC pode ser considerado uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos ou mesmo uma metodologia com foco em gerenciamento de projetos. Ele utiliza ferramentas baseadas em uma folha em formato A1 e bloquinho post-it, conforme já mencionado. Isso mesmo, a ideia é simplificar o gerenciamento de projetos utilizando uma ferramenta com apelo visual e de fácil uso. Junto com a ferramenta, o professor Finoxil Jr. sugere uma metodologia de uso. Então, essa metodologia de uso seria utilizar o PMC, a ideia de esquemas. Esquemas assumem que imagens ajudam a transformar suposições não verbais em informações explícitas. Então, as imagens às vezes podem trazer uma mensagem mais clara para o usuário do que ele está lendo algum manual de usuário, alguma coisa assim. Informações explícitas ajudam a pensar a comunicação mais efetivamente. O porquê. Justificativa. Problemas e demandas existentes na situação atual. Benefícios. Melhorias e valor agregado na situação futura. Pode ser o aumento de receita, a redução dos custos
o uso mais eficiente dos ativos existentes, a melhoria da imagem da empresa ou até mesmo a redução dos impactos social-ambiental desejados. O que? O produto, o que será entregue ao cliente, pode ser um produto de fato, um serviço ou um resultado. Só deve ser entregue quando estiver completamente pronto. Quem? Partes interessadas, os stakeholders, são todas as pessoas ou organizações envolvidas ou afetadas pelo projeto. Os stakeholders são externos e, portanto, não trabalham no projeto. Eles incluem o cliente e o patrocinador. Como? Premissas são suposições assumidas sobre aspectos que não estão sob controle e influência de gerente de projeto. Protegem o gerente de projeto. Quando e quanto? Os riscos, incertezas que importam, pois afetam os objetivos do projeto. Gerenciamento de riscos envolve identificar, avaliar, desenvolver e implantar respostas. Existe também o risco global do projeto, que se refere à capacidade do projeto de atingir os objetivos e riscos específicos fruto de avaliação em determinado momento de construção desse projeto. Project Model Canvas. Metodologia. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de todas as ações desenvolvidas no método de um trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados, questionários, entrevistas, etc. Do tempo previsto da equipe pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. O termo metodologia inclui os seguintes conceitos em relação a uma disciplina particular ou campo de estudo: coleção de teorias, conceitos e ideias, estudos comparativo de diferentes enfoques, crítica de um método individual. Em gerenciamento de projetos, o uso da metodologia não se refere a pesquisas ou a técnicas de análise específica. Na verdade, se refere a tudo que possa ser encapsulado por uma disciplina ou uma série de processos, atividades e tarefas. Em uso do termo, tipificado pelo contorno quem, o que, onde, quando e porquê, na documentação dos processos que compõem a disciplina que está sendo apoiada por essa metodologia, serão encontrados os métodos ou processos. Os processos em si são apenas uma parte da metodologia, juntamente com a identificação e o uso das normas, políticas e etc. Os benefícios de utilizar uma metodologia padrão podem ser divididos em dois grupos. Benefícios de curto prazo, ligado à execução do gerenciamento de projetos. Diminuição do tempo do ciclo e custo reduzidos. Planejamento realista com chances de atingir o cronograma previsto. Melhor comunicação quanto ao que se espera da equipe e quanto à lição aprendidas. Benefícios de longo prazo. Parecem focar os fatores críticos de sucesso e a satisfação dos clientes. Maior rapidez na entrega, redução de riscos, aumento da confiança e satisfação do cliente. Benchmark e aperfeiçoamento contínuo tornam-se mais fáceis e rápidos. A metodologia PMC é alicerçada em 4 pilares. Conceber a proposta para 6 perguntas: por quê, o que, quem, como, quando e quanto. Integrar.
Garante-se a consistência entre blocos e estabelece-se a integração entre os componentes. Resolver. Identifica-se os pontos em que montagens do Canvas travou, por causa das identificações, falta de informação ou contradições. 4. Compartilhar. Serve como base para outros documentos. Metodologias para gerenciamento de projetos. Praticamente exigem a utilização de software de apoio. Na verdade, esses softwares acabam sendo fundamentais para o desenvolvimento de uma metodologia. Os softwares de apoio baseados em computadores pessoais foram fundamentais para o crescimento do gerenciamento de projetos. E agora o software para apoio ao trabalho em redes baseados na computação em nuvem e na mobilidade como o Web Canvas possibilitam novas experiências. Ao término de uma sessão do Web Canvas, é possível enviar o quadro produzido para os participantes do projeto. O site do PMC Digital sugere não desenhar o PMC direto, pois o arquivo principal é compartilhado para todos. A sugestão é fazer uma cópia e depois sim preencher o modelo. Para criar o modelo, selecionar no menu a opção Arquivo e depois fazer uma cópia. Dar um novo nome para o modelo e clicar no botão OK para efetivar a cópia do modelo ou em Cancelar para abortar a cópia. Para preencher o modelo, escrever nos post-its amarelos e arrastar para o Canvas. Utilize post-its rosas para indicações, exceção ou alertas. Para duplicar os post-its, selecione e tecle Ctrl+D.